Amém, queridos. Nós estamos celebrando a formatura dos nossos irmãos, vamos celebrar o batismo, mas nós também celebramos a palavra de Deus. E eu quero te convidar a estar atento àquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe. Os irmãos do batismo estão saindo ali para se preparar. João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Essa semana os olhos do mundo estavam voltados para a eleição norte-americana, a mais importante instituição, mais antiga democracia do mundo, elegeu seu presidente, como também a sua eclesia, a sua assembleia. Há 20 anos atrás, um rabino da Galileia também elegia um pescador muito modesto chamado Pedro, dizendo que sobre essa pedra edificaria a sua igreja, a sua eclesia, não uma instituição, mas um povo a quem ele queria ser o seu pastor. E Jesus nos convida a ser ovelhas do seu pastoreio. Quero muito que você olhe para mim agora, amém? João capítulo 10, nós vamos ler a palavra de Deus com temor e reverência. João, Evangelho de São João, capítulo de número 10, a partir do verso 1, eu quero ser muito objetivo, por isso eu quero muito a sua atenção. Nós vamos celebrar daqui a pouco os batismos, mas eu preciso deixar uma palavra para o seu coração. Diz assim, Evangelho de São João, capítulo de número 10, Jesus falando: em verdade lhes digo, quem não entra no curral, ou em alguma versão, no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama, as suas próprias ovelhas, pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente dela, e elas o seguem, porque reconhece a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque ele é mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Encerramos com o verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso fazer também que estas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém, queridos? Eu queria deixar duas verdades preciosas para você guardar nessa noite. É difícil para a gente imaginar essa cena. A princípio isso parece ser uma parábola, mas não é. Jesus está falando de algo da vida cotidiana da Palestina do primeiro século. Imagine comigo, nós estamos falando de pastores pobres, que têm poucas ovelhas, mas que precisam cuidar das suas ovelhas, inclusive à noite, quando os
predadores ameaçam essas ovelhas. Esses pastores pobres, que têm poucas ovelhas, se organizam e formam um aprisco coletivo. Eles pegam grandes pedras, eles fazem um cercado e eles revezam toda noite um cuidado. Um porteiro fica na porta desse aprisco toda noite para cuidar das ovelhas. E esse pastor, no final de um dia, leva suas poucas ovelhas para esse aprisco, onde um pastor, que é o porteiro da escala, se tira, essas ovelhas entram nesse aprisco, e ali, esse aprisco, que é um lugar de cuidado, elas passam a noite inteira. E pela manhã, quando esse pastor chega para recolher as suas ovelhas, a sua ovelha ouve a sua voz, e ela começa a se agitar, porque ela conhece o seu pastor. E talvez aquela mais lesadinha, como diria no Ceará, ela não percebe que é a voz do seu pastor, e seu pastor a chama pelo nome: Maria, José, Pedro, Joanes, Mariana. Querido, Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas como você exatamente é. Jesus não nos conhece por aquilo que fomos um dia. Jesus não coloca apelido em nós, o mentiroso, o Jacó, não. Jesus não coloca a fofoqueira, Jesus não coloca apelidos, Jesus não faz bullying com as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus não te chama pelo seu CPF. Você não é um número para Jesus, você é um ser singular, e Jesus te chama e te ama. Algum tempo atrás eu tive um problema com a minha conta corrente, e uma conta foi debitada 2 vezes, e eu ligava no banco várias vezes, não conseguia resolver aquela situação, e eu disse: eu preciso falar com o meu gerente. E alguém que estava do outro lado da linha falou: quanto você ganha? Eu falei: como é? Ela falou assim: não, você fala qual é o seu salário, e eu digo quem é o seu gerente. Jesus não olha, querido, pela cor do seu cartão bancário, seja ele black, red, yellow. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus não se importa qual é a sua formação. Jesus não se importa se você é um pós-doutor ou se você é um analfabeto. Ele te chama pelo seu nome, Ele te ama e Ele te chama. E é interessante que Jesus nos chama para fora. Ele chama as suas ovelhas para fora. Querido, esse é um ambiente que nós podemos chamar de aprisco, onde nós nos reunimos, numa reunião que inclusive é protegida pela lei. Esse local é um local que tem proteções legais, ninguém pode entrar aqui, existe todo um aparato legal para que a gente preste um culto. Esse é um lugar de segurança, esse é um aprisco, mas nós não vivemos no aprisco. Jesus nos convida para sair para fora. Aliás, a expressão traduzida aqui está muito próximo de expulsar do que de conduzir. Saia para fora. Aliás, esse é o conceito de igreja, chamados para fora. Nós saímos para fora, querido, para viver a nossa vida cotidiana, para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas lutas. Perceba, este é um local de cuidado, mas a nossa vida se dá para além dessas portas, de segunda a sábado. Jesus conduz as suas ovelhas para fora. Mais do que isso, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é um espaço muito bom, querido. Esse é um espaço de segurança. Esse é um espaço em que nós podemos nos abraçar. Mas quando saímos daqui, Jesus disse que está conosco. Ele nos conduz para fora. Ele nos leva para procurar pastagem. E convenhamos, querido, é mais seguro estar aqui ou é mais seguro estar lá fora com o pastor que diz que dá vida pela sua ovelha? Jesus nos chama pelos nomes. Esse texto não pode ser interpretado, querido, sem considerar o capítulo de número 9. O capítulo de número 9 é, especialmente para mim, uma chave libertadora. Eu tive um filho com paralisia cerebral. João Vitor não andou, não falou, não esboçou nenhum tipo de emoção, mas foi sem dúvida o maior presente que Deus nos deu. Mas dentro do aprisco, eu lidava com muita frequência com pessoas que tinham receita para mim, de queimar a roupa dele quando ele convulsionava, ou de levar para determinada pessoa para ser ungida, ou para levar para determinada benzedeira para que ele fosse curado.
Mas especialmente, uma coisa que me incomodava muito, a minha esposa sabia lidar com isso, eu não, era quando alguém chegava perto de nós e dizia: isso é resultado de pecado. Porque o evangelho que eu conheci diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. O evangelho que eu conheci, o pastor morreu na cruz porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. E querido, Jesus está chegando em determinado lugar e os seus discípulos, as suas ovelhas, dizem: ó, tem um rapaz aí, cego desde que nasceu, nunca enxergou Jesus. Conta pra gente, Jesus, quem pecou, ele ou os seus pais? Era uma resposta que tinha para os discípulos apenas duas alternativas, querido. Quem pecou? Ele é cego em razão do pecado, é dele ou dos seus pais? E Jesus, querido, dá uma resposta que para mim foi um abraço do bom pastor. Jesus diz: ninguém pecou, essa doença é para que se manifeste as obras de Deus. Essa doença é para que o amor do Senhor se manifeste na vida desse homem e dessa família. Ah, queridos, os religiosos ficam possessos. Eles abrem uma CPI, eles ouvem o que era cego várias vezes, perguntam o nome dele. Eles ouvem o pai e a mãe, perguntam: ele era cego mesmo? Ele foi curado mesmo? E eles fazem um inquérito para saber o que tinha acontecido. Porque os religiosos querem ter a chave, pensam ter a chave da porta. Mas Jesus diz: eu sou a porta, e aquele que entra por mim será salvo, sairá e encontrará pastagem. Você percebe que há uma dinâmica santa, há uma dinâmica santa nessa relação com o bom pastor, que é a porta. Querido, se você não entrar pela porta, o aprisco é insuportável. Nós temos muito pouco a te oferecer como comunidade. É melhor você adquirir um título do Clube Indaiá. Se você não entrar pela porta, quem entra pela porta é salvo, sai e encontra pastagem. Meu tempo está se esgotando, querido. Há um personagem nessa história que me intriga: o mercenário. De verdade, o que vem à sua mente quando você ouve a expressão mercenário? O que é um mercenário? Deixa eu dizer o que é um mercenário nesse texto. Vou fazer um teste. O mercenário nesse texto, querido, é o assalariado. É aquele que faz o seu trabalho meramente por aquilo que ganha. Ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas não são dele. Se o lobo chegar, se começar a chover, o tempo virar, ele abandona tudo e vai embora, porque ele não tem compromisso com as suas ovelhas. Eu sou servidor público há quase 20 anos, e eu me deparo com uma tentação de virar um mercenário assalariado. E por vezes eu esqueço que as pessoas que estão na ponta onde eu trabalho estão pedindo socorro. São pessoas que estão em extremo sofrimento. Eu sou professor e sou cobrado o tempo todo para entregar um conteúdo. Como está o conteúdo, o planejamento? Vai dar tempo, vai conseguir? E por vezes eu me deparo com um desafio cuja ilustração o pastor Marco sempre faz, de alguém que pega uma mangueira e quer encher garrafas PET de conteúdo. E eu me esqueço que ali há um jovem que tem frustrações, tem sonhos e tem pecados. E o meu desafio se torna ainda muito maior quando eu me coloco na condição de pastor. Quando eu percebo que pessoas estão sofrendo à minha volta. Sabe, querido, eu não sei como você lida com o seu trabalho, mas Jesus não quer que sejamos um mercenário, um assalariado. Eu não sei o que você faz, eu não sei como que você lida com aquilo que você faz como trabalho, mas o trabalho é a graça de cooperar, de redimir, de atuar na criação do próprio Deus. Se você não sente dignidade no seu trabalho, eu sugiro a você começar a orar a respeito disso.
Orar para que Deus te mostre onde é o seu lugar, se esse trabalho você coopera na obra redentora e criadora de Deus, porque é esse o propósito do trabalho para a sua e para a minha vida, tocar outras pessoas na ponta. O meu tempo acabou. Jesus diz que tem ovelhas que ainda não estão no aprisco. O irmão compartilhava comigo esses dias uma experiência que mexeu muito comigo, lendo esse texto. Ele me contou que estava na fila do Vaticano, e ele foi tomado por uma indignação, e ele perguntava a Deus como aquilo tudo fora construído. E ao mesmo tempo que ele se indignava, o Espírito Santo começava a falar ao coração dele. E eu não vou roubar o testemunho dele, eu quero um dia que ele conte esse testemunho aqui, porque ele é muito forte, e ele me disse isso às lágrimas, irmão. E talvez a resposta se resume no verso de número 16: e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu queria orar por você e com você. Jesus, no verso de número 10, se puder me ajudar, por favor. Jesus, quando o pastor sobe aqui, irmãos, é que o tempo acabou. Entendi, pastor. Verso de número 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Às vezes ele vem de Tom Cruise, tá bom? Ele vem de paniquete, ele nunca vem de diabão assim, tá? Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia, a Mensagem, traduz o verso 10 da seguinte forma: eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que você tenha sonhado. Eu quero ler novamente. Jesus diz para mim e para você: ao passo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que você tenha uma vida verdadeira, uma vida eterna, e uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que você tenha sonhado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual é a sua experiência, mas Jesus diz que Ele é a porta. Aliás, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Não há um outro caminho, não há um atalho que nós possamos conhecer a Deus, somente através de Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, e nessa noite Ele te chama pelo seu nome. Feche seus olhos. Você consegue ouvir Jesus te chamando pelo nome? Ele respeita a sua história, Ele respeita a sua memória, mas Ele te convida a entrar nessa porta, essa porta grande e eficaz, a derrubar os muros e ver a porta. Há uma porta aberta sobre a minha e a sua vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida verdadeira, uma vida melhor, uma vida mais rica do que qualquer que você possa ter sonhado. Eu quero te convidar nessa noite, ainda com os olhos fechados, a dar um passo em direção a Jesus. O Espírito Santo fala ao nosso coração, e talvez para entrar nessa porta você tenha que abrir mão de algumas coisas que para você é muito valiosa. Nessa noite, irmãos, estamos tomando a decisão de descer as águas, de gritar para todo mundo: eu sou ovelha do pastor Jesus. E talvez seja essa decisão que você quer tomar nessa noite. Eu quero descer essas águas, eu quero gritar para todo mundo que Ele me chamou pelo nome, e eu decidi entrar por essa porta, porque Ele nos dá vida e Ele nos dá paz. Se você quer dar esse passo de fé, eu não sei qual é, querido. O Espírito Santo ministra ao seu coração agora o que você precisa fazer para desfrutar de vida, vida eterna, vida abundante. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar. Eu não vou perguntar o seu nome, eu não vou perguntar qual é a sua decisão. É você e Deus. Mas eu quero te desafiar a dar um passo de fé. Vir aqui na frente. Se você tem algo a entregar, se nessa noite algo tem roubado, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Você pode fazer isso nessa noite, em nome de Jesus.
você tem uma necessidade, você quer entregar algo a Deus, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Mateus 25, Jesus disse que chegará um dia em que Ele julgará as nações, seja ela os Estados Unidos e todo o seu poderio, mas também o Brasil, a Venezuela, a Cuba, a Rússia, a Ucrânia. E Jesus disse que separará as ovelhas de um lado e os bodes de outro. Eu quero estar, querido, entre as ovelhas do bom pastor. Eu não quero estar entre os bodes que se debateram e não entraram por essa porta. Quer fazer isso nessa noite? Quero te convidar a vir aqui à frente. Esse é o nosso tempo de intercessão também. Nós vamos orar pela sua necessidade, pela sua causa. Eu não vou perguntar o seu nome, eu não quero te constranger. Essa é uma decisão sua. Isso é um passo de fé seu e do Senhor. Você pode vir aqui à frente. As luzes continuarão diminuídas. Você tem a liberdade de vir aqui à frente, colocar a sua vida. Talvez seja um ministério que você assume nessa noite. O meu convite é para que você dê um passo de fé na direção de Jesus. Qual é esse passo? É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. Deus sabe da sua história e Ele te convida a entrar por essa porta nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê esse passo. Tem ovelhas de outro aprisco e Deus quer trazer para junto de nós. É verdade, Pai, nessa noite o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração. Nós levantamos a nossa mão dizendo: transforma as nossas vidas, Pai. Nós queremos entrar, ó Deus, por essa porta, porque quem entra por essa porta, o Senhor diz que sai e encontra pastagem. Por isso eu quero abençoar, ó Deus, nessa noite a vida dos irmãos e das irmãs que estão dando um passo em direção ao Senhor, que estão reconhecendo que precisam do Senhor, que querem entrar nessa porta, que enxergaram essa porta, que foram chamados pelo nome, que foram amados pelo nome. E eu quero abençoar, ó Deus, seja qual for a decisão, ó Deus, o Espírito Santo de Deus sela nesse coração, Pai, sela nessa vida, sela nessa família, ó Deus, o teu projeto de paz, alegria e vida, Pai. Que seja assim na vida desse casal, que seja assim na vida desse filho, desse marido, dessa esposa, desse pai, dessa mãe, Pai. Que a paz, que excede todo o entendimento, repousa, ó Deus, sobre os nossos corações. E nós iremos testemunhar, Pai, que somos ovelhas do bom e perfeito pastor, Pai. Fazemos isso nessa noite, na certeza do teu amor, Pai, na certeza, Pai, da tua misericórdia. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, queridos. Conte conosco.